Vamos lá então para a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler juntos, só um versículo, vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pessoal, qual é o tema da mensagem de hoje? Todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. A reforma protestante, pessoal, tem uma frase ali, eu vou ler: a reforma deve acontecer no coração de cada pessoa. A reforma protestante deu esse grito. Que grito? Que todos nós somos sacerdotes, que todos nós devemos agir como se fôssemos um missionário, um pastor. Ou seja, nós não podemos dividir leigos e clérigos. Não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto de pregar assim, com uma roupa muito simples, uma camisa, uma calça, simples. Eu evito usar um terno, uma roupa, até aquelas tolas. Já pensei em usar tola, hoje eu não quero mais. Até pedi uma vez isso para o conselho da igreja, falei assim: me dá um presente um dia, me dá uma tola calvinista. Eu acho que hoje eu não quero mais isso, porque eu quero ser muito próximo de vocês, eu quero comunicar com vocês de maneira muito simples, porque não há diferença de quem está aí e de quem está aqui. Não há diferença, irmãos. Eu não sou melhor nem pior do que vocês, eu não sou o mais especial. A diferença é que eu fiz um curso de seminário, fiz um curso de teologia, fui ordenado. É essa a diferença. Mas todos nós somos pastores, todos nós somos missionários, todos nós podemos evangelizar, podemos pregar, podemos aconselhar, todos nós. A reforma protestante disse isso: ei, vamos parar. Não é só lá uma pessoa que está lá na frente pregando, só ele que é o ungido, só ele que é o santo, ele é o sacerdote e nós somos meros mortais. Não, gente. A reforma teve esse objetivo de juntar, todos são cristãos, todos são iguais, todos podem ser usados por Deus. Deixa eu remontar aqui um pouco para vocês o Antigo Testamento. Quando o povo saiu do Egito, isso quem assistiu o filme 10 Mandamentos talvez vai ver um pouco dessa questão aí, da saída do Egito, etc. Talvez não chegue até nesse aspecto do tabernáculo, mas é bem nessa época de Moisés aí. Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo. Era uma espécie de uma tenda, veja a foto aí, uma tenda. Esse tabernáculo, ele montava e desmontava. E onde o povo ia andando no deserto, o povo de Israel, eles iam montando o tabernáculo. Por quê? Porque dentro do tabernáculo, existia ali, eles entendiam que a própria presença de Deus. Ou seja, existia lá dentro, essa foto aqui é externo, e essa foto aqui é interno. Lá dentro existia o que era chamado de lugar santo. Aqui somente os sacerdotes podiam entrar para prestar culto. E dentro daquela segunda parte ali, lugar santíssimo, Santo dos Santos. Aqui somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para entregar a oferta de expiação. Então veja a diferença ali. O Santíssimo, o Santo dos Santos, um lugar restrito que só o sacerdote. Então isso às vezes pode ser trazido para nós hoje. Ou seja, não, ali é só o pastor Daniel, ali é só ele que sabe. A gente remonta o Antigo Testamento muitas vezes na nossa vida. E quando na realidade, quando Jesus Cristo veio nessa terra, e quando ele morreu na cruz, diz Mateus, capítulo 27, versículo 50, vamos ler o que está lá em Mateus? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Pessoal, nós entendemos que quando Jesus morreu na cruz, esse templo já não é mais aquele templo montável e desmontável.
já era um templo de Salomão, já era uma estrutura grande, bonita, proporção maiores, muito ouro, prata, ferro, bronze. Mas na hora da morte de Jesus, diz a Bíblia que aquele véu, que era o mesmo véu lá do antigo tabernáculo, diz a Bíblia que se rasgou o véu, a cortina se rasgou. Ou seja, mais uma informação aqui, dizem os estudiosos que nem bois, com sua força, poderiam rasgar esse véu no templo de Salomão, de tão grosso, de tão forte que era esse material, tão bonito que era feito. Mas diz a Bíblia que de forma espiritual, não sei como foi isso, foi um milagre físico, o véu se rasgou, ou seja, o que estava sendo dito naquele momento, agora, através de Jesus, todos nós podemos ter acesso a Deus. Não precisa mais de um sacerdote, não precisa mais de um sumo sacerdote, não, todo cristão agora, toda pessoa pode falar com Deus, pode falar com Jesus, pode falar com o Espírito Santo. Isso está comprovado em Hebreus 10, que fala assim: irmãos, tende agora intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isto é, a sua carne. Isso está em acordo com a Bíblia. Agora, todos nós podemos falar com Deus. Olha que coisa linda, você pode orar na sua casa. O que Jesus disse? Entra no teu quarto, fecha a porta e teu pai te ouve. No Antigo Testamento não existia isso, gente, não existia. O sacerdote tinha que fazer a sua oração por você. Agora não, em Cristo, todos nós, pelo supremo sacerdote Jesus, todos nós também somos sacerdotes. Você pode fazer a sua casa uma igreja, você pode fazer um culto no seu lar. Você pai, você é o sacerdote do seu lar. Você homem, a sua bênção sobre os seus filhos é muito maior do que minha bênção como pastor. Você pai, chegar nos seus filhos e meu filho, fazer uma oração, meu filho, que seu dia seja abençoado, que Deus te abençoe. Irmãos, isso é um poder imenso. Homem, é sacerdote do lar. Você agora não precisa mais. É bom receber a visita de um pastor, é ótimo, mas é dispensado. Se eu for ou não for, você é o sacerdote. Você é o homem que vai dirigir o seu lar, que vai orientar, que vai orar com sua esposa, com seus filhos. Irmãos, isso é revolucionário. Não estou dizendo que a função do pastor não é importante, sim é, mas eu estou dizendo que a sua função é mais importante, de sacerdote, da sua casa, do seu trabalho. Às vezes um pastor não entra no seu trabalho, você está lá dentro, você está dentro do seu escritório, você está dentro de uma sala de aula, você ali é o próprio sal da terra e a luz do mundo. Você é um sacerdote, você é um servo, uma serva de Deus. E eu quero mostrar para vocês agora, eu quero que vocês vejam na Bíblia de vocês, aí o texto da devocional de hoje, que é 1 Pedro 2, 1 Pedro 2,9, vamos parte por parte agora aí, olha lá, ó. Primeira coisa, o que diz lá? Vós sois o quê? Vamos lá então, primeiro tópico, somos o quê? Raça eleita. Olha o que a Bíblia está dizendo, vocês são raça eleita. O que é isso? Você sabia que você está aqui hoje? Você foi escolhido por Deus para estar aqui ouvindo a sua palavra. Sabe o que diz João? Não foste vós que me escolheste, Jesus disse isso, está registrado em João, mas eu vos escolhi. É lindo isso, irmãos. Você não está aqui por acaso hoje. Deus marcou esse dia para você aqui, para você servir a Deus nessa igreja, nessa comunidade. Deus escolheu você, Deus de forma maravilhosa fez de você uma pessoa eleita, escolhida, amada por Ele. Ele chama a gente de filhos. Você é útil, você tem valor para Deus, você tem dons que eu não tenho, você tem habilidades que eu não tenho. Você é precioso, preciosa. Olha o que diz aí ainda Pedro, você está com a Bíblia na mão, 1 Pedro 2, o versículo 10, veja o que diz: vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que tínhamos alcançado misericórdia, mas agora
alcançastes misericórdia. O que é isso, gente? Não é para a gente se orgulhar, é para a gente saber que é por misericórdia dele, é pela graça. Nós não tínhamos alcançado, agora nós alcançamos. Uma das coisas que mais feia no ser humano é a arrogância, é o orgulho. Às vezes eu me vejo como pastor, eu digo, só pela graça de Deus que eu cheguei até aqui. Foi pelo chamado de Deus na minha vida, que me dirigiu, que me orientou, que me deixou firme na sua palavra. Isso é eleição, irmãos, é escolha de Deus. Eu não era o melhor da minha escola, eu não era o melhor da minha igreja, eu não era o melhor aluno, não era o melhor filho, mas é a eleição de Deus. Isso é eleição, Ele escolhe Davi, os irmãos de Davi, aquele monte de grandalhão, bombado, e Samuel fala, tem mais alguém aí? Tem o Davi, chama esse menino então. E vem Davi, e Deus fala, é esse que é o novo rei de Israel, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, e não a aparência. Irmãos, é um privilégio a gente ser escolhido por Deus. Todos nós que estamos aqui, todos vocês, são escolhidos. Você não está onde está por acaso, você não está no seu trabalho por um acaso, pela sua inteligência, não. Deus tem um propósito na nossa vida, Ele nos escolheu, somos raça eleita. Mas o que mais? O que diz o segundo tópico aí? Vamos lá? Sacerdócio real, está na sua Bíblia, é isso aí, você pode conferir, 1 Pedro 2,9. Agora vem o tema da mensagem aqui, ó. Nós somos sacerdotes, irmãos. Nós agora, todos em Cristo, temos acesso a Deus. Podemos ser uma bênção na vida dos nossos amigos, nossos irmãos. 1 Pedro, veja o versículo 5 aí da sua Bíblia, mesmo capítulo, 1 Pedro 2, 5, olha o que diz aí. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, você é um advogado, a sua profissão é linda. Você é um farmacêutico, você é um empresário, você é uma dona de casa, a sua função é linda. Você pode servir a Jesus aonde você está. Você pode glorificar a Deus na sua família. Não existe maior privilégio do que você, mãe, que cuida dos seus filhos em casa, podendo orar por eles, orientá-los, ser um exemplo de fé. Você sabia que um dos maiores avivalistas, chamado John Wesley, teve uma linda mãe chamada Susana, que teve mais de 10 filhos, e ensinou os meninos a ler a Bíblia. E hoje esses meninos são marcados na história da humanidade, o maior avivamento na Inglaterra. Fizeram lindos hinos, muitas igrejas cantam até hoje os hinos que eles produziram, os irmãos Wesley, porque tinha uma mãe em casa, que orava, ensinava, lia a palavra de Deus para eles, orientava o que eles estavam assistindo na televisão, orientava o que eles estavam vendo no tablet, enfim, fazia um sacerdócio no seu lar. Todas as profissões são lindas, irmãos. Todos nós que estamos aqui, somos um pastor, somos um missionário, uma pastora, uma missionária, todos nós, no nosso campo de trabalho. Eu, como pastor, é meu dever descer do pedestal, sair da minha honra, dizer assim, eu sou mais, não, eu não sou nada. Todos nós somos iguais, todos nós somos capazes. Você pode ser um professor, você pode ser um líder de uma célula, assim como eu. Você pode exercer o que eu faço, você pode exercer tão bem quanto melhor do que eu. Todos somos sacerdotes. Não pense que isso, sacerdócio real, é para uma classe escolhida, algumas poucas pessoas, algumas pessoas que foram escolhidas a dedo por Deus. Não, irmãos, todos somos, está dizendo a palavra, vós sois, está dizendo a Bíblia, vós sois raça eleita, e vocês são sacerdócio real. Esse era o grito de Martinho Lutero. Lutero gritava isso, dizia, vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para a palavra de Deus. Todos podemos ser úteis, todos podemos orar, todos podemos evangelizar, todos podemos fazer a obra de Deus.
Mas diz mais, 1 Pedro 2,9, o que diz agora? Somos o quê? Nação santa. O que é nação santa, irmãos? Agora vem, além do nosso privilégio, vem também agora a nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade de ser um povo santo. Nós temos a responsabilidade, você lá no seu trabalho, de ser uma pessoa diferente. Nós temos a responsabilidade de ser sal da terra, ser luz desse mundo. Quais as palavras que saem da sua boca? Como que é o seu testemunho? Como que é você na sua família? Como que os seus filhos olham para você? Como que é você no seu trabalho? Você é nação santa. Você é raça eleita. Você é sacerdócio real. Precisamos fazer a diferença nesse mundo tão ferido, tão sujo, tão machucado. Por último, o que diz agora o texto? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Gente, a igreja não é perfeita. A igreja não é perfeita. Aqui, pessoas falhas, pessoas com dificuldades emocionais, pessoas com dificuldades de relacionamento, todo mundo aqui igual. Mas existe um mistério da igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Existe um mistério de quando a gente se reúne para louvar, para adorar, para cantar, um visitante entra naquela porta e diz alguma coisa diferente acontece aqui. Porque nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você lembra quando Saulo perseguia a igreja? O apóstolo Paulo, ainda Saulo, ele perseguia a igreja e um dia Jesus falou para ele: Saulo, por que me persegues? Ou seja, quando ele perseguia a igreja, ele perseguia o próprio Cristo. Por que você me persegue? Por que você persegue os meus discípulos, Saulo? Por que você me persegue? Irmãos, a igreja é um povo especial para Deus. Nós somos um povo muito especial. Todas as igrejas que se reúnem nessa cidade, todos somos propriedades exclusivas de Deus. Agora vamos ler todo o versículo para a gente finalizar a segunda parte. Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa linda, nós temos que proclamar, nós temos que anunciar. Essa missão não é pastoral somente, não é de uma classe única, não, é de todo povo de Deus, proclamar as virtudes. Deixa eu falar mais uma coisa aqui, para a gente já encaminhando para um final, sobre o Espírito Santo na igreja. Eu queria que você abrisse mais um texto comigo na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, por favor. Eu quero mostrar para você como que o Espírito Santo age em todos nós, não em uma única pessoa, mas na igreja, todos são úteis. 1 Coríntios, capítulo 12, eu queria mostrar para você esse texto, 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13 para começar. 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13, diz assim, olha: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Pessoal, o que está dizendo aqui é a unidade da igreja. Nós somos muitos, somos diferentes, mas em Cristo nos formamos um, porque nós somos batizados no mesmo Espírito, e nós somos dados de beber de um mesmo Espírito. Então nós somos uma unidade. Tem uma música antiga que fala assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o... Aí tem um gestinho, vamos fazer para não passar vergonha aqui, mas é essa a realidade. Todos nós precisamos um dos outros, né? O Washington estava internado, a Rosana tinha contato no hospital,
já ajudou. Cadê a Rosana? Está por aí, Rosana? Ajudou no hospital. Aí o outro indicou um médico. Aí o outro fez uma oração. Aí um outro fez uma visita. Aí um outro emprestou um dinheiro se ele precisasse. E assim, irmãos, a igreja vai se ajudando, vai se unindo, vai dando forma, vai dando graça, um vai dando ombro para o outro chorar, e a gente se faz uma família, gente. Vocês sabiam que eu tenho mais contato com vocês aqui do que minha família? Minha mãe mora longe daqui, a minha irmã está aqui, mas minha mãe mora longe, meus avós eu quase não vejo. Eu tenho mais contato com vocês do que minha família, e vocês são a minha família, como assim a célula é a família de vocês, e nós fazemos essa grande aliança. A gente, nosso coração vai abrindo espaço para sempre receber mais um amigo, um cristão, um irmão, e a gente vai fazendo essa linda aliança. Isso quem faz é o Espírito Santo. Nós não podemos sozinhos resolver todos os nossos problemas, mas com a ajuda do corpo, pedindo ajuda muitas vezes, a gente se ajuda, a gente é ajudado. Olha o que diz, mais um pedaço aí, versículo 14 até o 20, para a gente finalizar esse tópico. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe o quê? Aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo que há muitos membros, mas um só corpo. Irmãos, é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Essa nossa interdependência, essa nossa mutualidade, um ajuda o outro. Irmãos, eu não sou perfeito, eu tenho dias de sofrimento, eu tenho dias que você às vezes me dá uma mensagem, você me manda uma mensagem, você me edifica, você me abençoa. Às vezes na oração de manhã aqui, eu não oro sozinho, eu gosto de orar assim, eu oro, daí o outro ora, o outro ora, o outro ora, e na oração do outro, eu estou recebendo aquela graça, estou recebendo aquela unção, aquela cura, aquele renovo, porque as minhas palavras às vezes faltam, mas enquanto o outro está orando, eu estou recebendo fôlego mais uma vez, para quando chegar em mim, eu estou preparado para mais uma oração. É gostoso isso, a mutualidade da igreja, o corpo unido, a inteligência. Por exemplo, tem pessoas que têm habilidades aqui na igreja que outros não têm. Tem gente que é visionária, tem gente que já vê na frente, tem pessoas que já são mais amorosas, tem pessoas que já são mais assim cuidadosas, não vem tanto a estética, já vê mais a questão das pessoas. Tem outro que já vê a estética, fala, pastor, nós temos que fazer um negócio aqui. São pessoas que são visionárias. A gente tem vários dons, vários talentos. Nenhum cristão individualmente tem todos os dons, não, mas através do corpo de Cristo, através do Espírito Santo, nós continuamos pregando, curando, expulsando demônios, confortando, exortando, e a graça de Cristo, assim como no livro de Atos, continua tocando vidas e vidas através das nossas vidas. Esse auditório não é um auditório, isso aqui é uma igreja. Você não é um ouvinte passivo, não. Você vai sair daqui para incendiar o seu trabalho, incendiar a sua família, a sua célula. Você vai sair daqui para servir melhor nessa noite. Pessoas comuns, diga assim, pessoas comuns. O ministério, gente, é feito de pessoas comuns. Olha para a Bíblia, os discípulos, Pedro, pescador, iletrado. Jesus falou assim para ele: Pedro, hoje mesmo você será pescador de homens. Segue-me, Pedro. E, gente, se fosse fazer uma seleção entre os discípulos, diz que o único que seria aprovado seria Judas, o único aprovado. Eles brigavam, eles se reclamavam: ah, Jesus, quem vai ser o maior no teu reino? Quem vai sentar à tua direita? Pessoas tão falhas, cheios de defeito, aqueles discípulos. Enquanto Jesus orava, eles dormiam. Enquanto negaram, abandonaram Jesus, traíram, venderam. Mas Jesus apareceu a Pedro depois da ressurreição e Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Faça o trabalho, apacenta as minhas
ovelhas. Aquele que traiu, aquele que não era perfeito, mas Jesus confiava nele, acreditava nele. Jesus chamou homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, e Ele chama eu e você também hoje. Vamos ler o que está lá? No templo e de casa em casa. Nós entendemos, gente, que a melhor estratégia hoje é nos reunirmos no templo, como estamos agora aqui, e nos reunirmos nas nossas casas. Isso porque o templo, o culto de celebração, é maravilhoso. Reunirmos aqui como agora, celebrarmos, cantarmos, sermos ministrados por uma mensagem, as músicas, vemos os amigos, os irmãos, é maravilhoso. Mas nós precisamos também sair daqui e abrir as nossas casas, porque as casas, elas são essenciais na evangelização. Porque a casa, primeira coisa, ela é mais informal, ela é mais pessoal. Uma pessoa talvez que não venha na igreja, ela pode ir numa casa. Você vai dizer assim, vamos lá na minha igreja? Ela diz assim, a igreja eu não gosto. Você pode dizer assim, vamos lá na minha casa? Vai ter uma reunião lá em casa, você pode ir. Talvez a pessoa vá. E nós temos uma estratégia aqui da igreja nas células de fazer o rodízio das casas. E nós vamos passando de casa em casa, vamos indo em vários bairros. Nós vamos andando pela cidade de Rondonópolis, vamos entrando no Vila Aurora, vamos entrando em vários bairros da cidade. Aí vem um vizinho, vem um pai, vem um amigo, vem um irmão na célula. Irmãos, é um projeto tão lindo a gente poder casar o culto com as células. Nas células, eu, pastor, não estou lá, mas lá você pode desenvolver os seus dons. Você lá pode tocar o seu violão lá na célula. Talvez aqui você tenha vergonha de fazer, mas lá você pode. Talvez lá, qualquer dia, o seu líder de célula vai dizer para você, e você pode fazer hoje a edificação? Aí você vai ficar nervoso, você vai ficar estudando a semana inteira o roteiro, chega na hora, suas mãos vão estar suando, e você vai chegar na hora e vai dizer, irmãos, hoje eu tenho essa missão, e esse privilégio de fazer a facilitação da mensagem. Irmãos, e assim começa a fluir da graça de Deus. Uma pessoa ora, o outro vai fazer uma visita, o outro faz a cela, abre as portas da sua casa, o outro ouve um testemunho, o outro dá um abraço nele, diz, cara, conta comigo, estamos juntos nessa obra. Irmãos, é coisa linda o que Deus tem feito através das células. Último texto bíblico da noite, Atos capítulo 29, por favor. Eu prometo que eu vou só ler um versículo e vou encerrar. Atos 29. Atos 29. Só vou ler um versículo e vou encerrar. Atos 29. Hã? O que está acontecendo aí, gente? O que está acontecendo aí, pessoal, no fundo aí? Não tem, né, irmãos? Sabe por que não tem? Olha o que está escrito ali, ó. O que está escrito ali? Escreva a história. Vamos aplaudir a Jesus por isso? É com a gente agora, irmãos. É com a gente agora. Nós estamos escrevendo essa história. Atos capítulo 29.